Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada em como a nossa ideia sobre saúde mudou, sabe? De uma coisa meio mágica para uma visão mais social. Isso. E as fontes que a gente tem, baseadas em do mágico ao social, mostram bem o impacto ahn, gigante da Revolução Industrial nesse processo todo. Um ponto que chama atenção é como essa revolução industrial, que trouxe tanto progresso, né, também criou condições sanitárias, nossa, terríveis. Muito. A gente vai mergulhar um pouco nessa urbanização meio caótica da época. Sem saneamento, virou um prato cheio para epidemias, tipo cólera, tuberculose. E isso forçou uma resposta do Estado, né? Foi o começo da saúde pública como a gente mais ou menos conhece hoje. Exatamente. Lançou as bases para o bem-estar social também. Rios como o Tâmisa, imagina, virando esgoto a céu aberto. No começo, afetava mais os pobres, claro. Mas as fontes falam que, quando a cólera de 1848 bateu na porta dos mais ricos, aí a conversa mudou. Mudou completamente. A ação do governo começou de verdade aí. Era uma situação brutal, sabe? Cidades crescendo sem parar, sem água limpa, sem esgoto, lixo acumulado. Até imposto sobre janela existia, né? O que piorava a ventilação das casas. Pois é. Criava um ambiente perfeito para doenças se espalharem. E as epidemias voltaram com força total. Primeiro, mais nos bairros operários. Mas depois, furaram essa bolha. Sim. Quando ultrapassou as barreiras sociais, aí sim o governo se mexeu mais seriamente. E nesse cenário tem a tuberculose, a tal peste branca. Ela ganhou uma aura quase romântica, né, no século XIX. As fontes trazem isso. Uma coisa curiosa, né? A visão dos pulmões ligados à liberdade, os sintomas dramáticos, aquela coisa da paixão, da transcendência. Aparece muito na literatura, na ópera da época. La Bohème, A Dama das Camélias. Isso. E essa visão só começou a mudar mesmo com a descoberta do bacilo pelo Robert Koch. Mas a metáfora era forte, demorou para sair do imaginário, mesmo com a ciência explicando, sabe? E o interessante, que as fontes também apontam, é que os pioneiros da saúde pública organizada não eram médicos, né? Exato. O Edwin Chadwick, na Grã-Bretanha, era advogado. O relatório dele de 1842 foi fundamental para o Public Health Act de 48. E nos Estados Unidos, o Lemuel Shattuck, que era livreiro, publicou algo parecido em 1850. Mostra que a questão era vista inicialmente mais como engenharia sanitária social do que médica propriamente. E não podemos esquecer da Florence Nightingale, claro. Profissionalizou a enfermagem ali na Guerra da Crimeia. Uma peça-chave. Mas logo viram que só saneamento não bastava, certo? Não bastava. A dimensão social da saúde precisava ser encarada de frente. E aí a gente sai daquela ideia de caridade tipo a lei dos pobres inglesa, que era mais para controlar mendigos nas workhouses. Que o Dickens descreveu tão bem. Isso, e vai para algo mais estruturado, que é o seguro social. Como foi essa virada? Olha, a grande virada veio com o Bismarck, na Alemanha. Foi uma jogada bem pragmática dele. Pragmatismo alemão. Total. Criou um sistema de seguro para velhice, para doença, financiado pelos patrões, empregados e pelo Estado. A ideia era acalmar os operários e manter os salários baixos para ajudar na exportação. Foi um modelo que influenciou muito. E depois, mais tarde, vinha o Plano Beveridge, na Grã-Bretanha, já no pós-guerra. Sim, criando o NHS, o Serviço Nacional de Saúde. Aquela ideia do welfare state, do estado de bem-estar social, cuidando do cidadão do berço à tumba, financiado por imposto de renda. E do Brasil como foi? Bom, aqui foi com Getúlio Vargas, lá nos anos 30, 40. O Brasil estava mudando, se urbanizando, se industrializando. Fim da República Velha, né? Surgimento do proletariado urbano. Exato. O Vargas agiu um pouco como o Bismarck brasileiro nesse sentido. Criou a CLT, salário mínimo, e os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensões ligados a cada categoria profissional. Ah, os IAPs? Que depois foram unificados no INPS, e aí veio a parte médica com o INAMPS. Foi uma centralização da saúde ligada à Previdência.
Mas esse modelo de saúde mais estatal também recebeu críticas, né? As fontes mencionam um olhar desiludido. Sim, e críticas bem fortes. O Ivan Illich, por exemplo, falou da iatrogenia, os danos causados pela própria medicina. Tratamentos que fazem mal. Exato. E o Thomas McEwan argumentou que a grande queda na mortalidade por infecção aconteceu antes das grandes terapias médicas, por causa da melhora na nutrição, na higiene. Isso questiona um pouco o papel central da medicina naquela época. Outros, como Arnold Relman, alertaram para o complexo médico industrial. Ah, sim. A preocupação com a comercialização da saúde, a influência da indústria farmacêutica de equipamentos e os custos subindo sem um retorno claro em mais saúde para a população. É uma discussão super atual ainda. Com certeza. Mas, claro, vieram respostas e avanços importantes. A OMS, em 78, lançou a ideia dos cuidados primários de saúde. Foco na prevenção, na comunidade. E o século XX teve avanços inegáveis, né? Vacinas, antibióticos. Erradicação da varíola, antibióticos que mudaram o jogo para tuberculose e outras infecções, saneamento, flúor na água, a terapia de reidratação oral para diarreia infantil. Estudos que mostraram a ligação do fumo com câncer, dieta com doença cardíaca. Melhoras no cuidado materno-infantil, anticoncepção, muita coisa. Isso levou à tal compressão da morbidade nos países mais ricos. A ideia de que as doenças crônicas chegam mais tarde na vida. Isso. Mas ainda tem muita controvérsia. Eficácia da educação sanitária, custo-benefício de fazer screening para tudo quanto é doença, planejamento familiar, debates complexos. E os desafios continuam surgindo. Sem dúvida. Novas doenças, como a AIDS no começo, com toda a investigação e estigma, doenças antigas voltando por causa de resistência a remédios, migração, problemas ambientais, riscos no trabalho. E os tais problemas de estilo de vida, né? Dieta, sedentarismo, fumo, álcool e sempre a questão de como conter os custos da saúde. É um quebra-cabeça constante. Então, para a gente amarrar, saímos de uma visão mágica. Passamos por essa ideia de um corpo social que precisava de cuidado, primeiro de forma mais autoritária, depois com bem-estar social, e chegamos hoje a um olhar mais crítico, talvez desiludido. A saúde pública se tornou um direito, mas um direito bem complexo de garantir. E essa metáfora do corpo social, apesar de útil, é perigosa se levada ao extremo. As fontes até citam aquele exemplo terrível Do médico nazista Fritz Klein, né, justificando o genocídio como se estivesse extirpando um apêndice gangrenado do corpo social. É um alerta pesado sobre os riscos dessa visão. Fica então a reflexão final que as fontes nos provocam. Como é que a gente garante o direito à saúde num espaço público que seja real e não só uma metáfora, lidando com os desafios de hoje e do futuro, sem repetir os erros do passado? Uma questão para a gente continuar pensando.